Gente, só para a gente iniciar aqui, vou introduzir o assunto, né? E a gente já começa, tá? Queria agradecer a todo mundo aqui que está online, né? Tem 16 pessoas online. Fica à vontade de a gente mandar mensagem no chat em qualquer momento aí para perguntar alguma coisa, tá? A gente vai abrir para algumas perguntas no final, mas eu estou lendo o chat aqui também, tá? Então, o intuito hoje, né? Vocês estão vendo que aí nos nas últimas 4 semanas tem feito alguns cafezinhos aí para a gente poder trocar ideia, né? Para a gente poder falar sobre vários assuntos aí sobre inteligência de marketing, né? Aí estamos tomando um cafezinho aqui também agora. E esse cafezinho é ao vivo, a ideia é fazer a cada 15 dias, né? Estamos começando hoje com o Otávio. E nosso intuito hoje é falar sobre, né, conectando a visão à estratégia, né? A inteligência de marketing em projetos globais. O Otávio, eu vou deixar de se apresentar, mas vou fazer a apresentação aqui, né? Todo mundo já me conhece aqui que está na live. Eu sou o Renato, né? Sou CEO da One-to-One Labs. A gente é responsável pela plataforma ASO, né? .app, onde as pessoas fazem pesquisas, conexões aí com clientes, N coisas, né? Hoje a gente já está batendo um recorde aí de 2.700 usuários e mais de 10 milhões de interações dentro da plataforma, tá? Em diversos projetos grandes aí que a gente faz. A gente tem 200 clientes corporativos maiores aí também. O Otávio, já tive a oportunidade, né, o privilégio de trabalhar com ele, sou amigo e fã do Otávio aí, trabalha com projetos globais, um nível de organização muito grande, é uma coisa que eu aprendi lá na indústria, como trabalhar com projetos que você tem que organizar durante 5 anos, né? Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, né? 5, 10 anos desenvolvendo um produto, que loucura, né? E imagina, troca pessoas, troca tudo. E globais também, né? Hoje inclusive está em outra empresa, né, Otávio? Então vou deixar o Otávio se apresentar aí para vocês. Obrigado, Otávio, pela presença aí, viu? Obrigado por aceitar o convite. Não, imagina. Você me escuta bem? Escutando bem, pode falar. Não, bacana. Tá ótimo. O Renato, primeiramente, assim, quero agradecer pelo convite. O Renato é um amigo de mais autoestima que eu tenho e também é uma pessoa que eu sou um profissional do qual eu sou muito fã também. Então, muito bacana participar desse projeto seu aqui, tá? Como o Renato falou, Fala um pouquinho de você, cara, da sua carreira, dos seus projetos. Eu estou me ligando então, de vídeo aqui. eu tenho uma... Conta um pouquinho dos seus projetos, da sua carreira, da sua formação também, né? Que você tem uma formação mais extensa que todo mundo aqui soma. Né? Então, conta um pouquinho para a gente, por favor. Tem uma formação um pouco eclética também, né? Navegando por áreas diferentes e passando por áreas diferentes. A minha base é científica, então eu comecei com uma graduação na área de física e depois fui buscar projetos em outras áreas, passando por um mestrado em biologia, depois passando por um doutorado na área de engenharia. Desculpa, peraí. Oi. Não sei. Tá me ouvindo? Alguém me ligou. Agora sim, desculpa. Eu coloquei no não perturbe, mas alguém me ligou aqui, não sei porquê. Tá. Mas agora deu certo. Pode falar, por favor, desculpa. Tá, então. Eu tava dizendo que minha formação ela é um pouco eclética, mas é uma formação tipicamente de base científica. Eu comecei com uma graduação na área de física, depois passei para um mestrado na área de biologia, depois fui trabalhar com projetos em um doutorado na área de engenharia elétrica e depois migrei um pouco mais para a área corporativa, trabalhando com a gestão de projetos e especificamente projetos de desenvolvimento de novos produtos e novas tecnologias. Né? Quando eu estava no final do doutorado foi quando eu comecei a ter contato com a oftalmologia e a oftalmologia, depois que você entra nela, você se apaixona. E estou até hoje. Quantos anos já, Otávio, que você está na carreira da oftalmologia? Uns 13 anos trabalhando com a área de oftalmologia. Legal. E como é que está o seu papel hoje, né? Você trabalhou numa multinacional no Brasil, né? Agora você conta um pouquinho. Isso. Eu trabalhei inicialmente numa empresa brasileira, mas com presença internacional. É uma empresa do segmento de dispositivos médicos na oftalmologia.
trabalhando principalmente com produção de lentes intraoculares, que são lentes para tratamento de catarata. Posteriormente, eu migrei para uma empresa no exterior e passei 3 anos lá na Inglaterra, trabalhando com essa empresa com a qual eu estou hoje, que é uma multinacional também da mesma área e que atua com o mesmo tipo de produto. E mais recentemente, a gente iniciou um projeto de estabelecer um novo centro de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil. E aí eu tenho desde então liderado essa iniciativa aqui. Eu hoje estou à frente de toda a parte de pesquisa da empresa, com abrangência em todas as Américas, incluindo os Estados Unidos. Entendi. O desenvolvimento do produto nas Américas, mas também esses produtos também são utilizados fora também, né? Os que você desenvolve aqui, né? São globais. São globais. A Né? abrangência geográfica ela tem muito mais associação com potenciais parcerias e contatos e fornecedores, mas os produtos todos que nós desenvolvemos, eles têm a inserção global. E como que a área de R&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, como é que funciona a área de oftalmologia? Conta um pouquinho mais da sua área. Assim. Eu já conheço um pouquinho, mas quero saber mais de hoje em dia os projetos globais, né, que a gente acabou não falando muito sobre isso, mas qual que é o papel dela, qual que é o nível de importância, como é que é vista dentro da empresa? A área de pesquisa e desenvolvimento, ela é uma área central dentro da estratégia da empresa, porque ela permite que a gente explore oportunidades de desenvolvimento de novas tecnologias que vão culminar com produtos novos que a empresa lança para o mercado. Tá? E o crescimento, principalmente nessa função em que eu estou agora, o crescimento dessa empresa nos últimos anos foi todo pautado pelo desenvolvimento de novos produtos. Então, a empresa hoje está crescendo de maneira extremamente agressiva no mercado, ano após ano, e isso muito em função de novas tecnologias que têm sido desenvolvidas todos os anos. E a base para se fazer isso é o trabalho que se faz em pesquisa e desenvolvimento. Que, como o nome diz, até de curiosidade, né, a pesquisa e desenvolvimento ela tem essas duas fases mesmo, a fase de pesquisa e a fase de desenvolvimento. Quando a gente fala, por exemplo, em uma ideia, em um conceito de um novo produto, quando isso nasce, a gente está falando da fase de pesquisa. É ali que a gente trabalha com a ideia, é ali que a gente busca entender se aquela ideia ela é viável, se não é, se aquela ideia resolve um problema na perspectiva do cliente ou não. É ali que a gente vai entender se existe viabilidade técnica. Então, a gente vai buscar construir protótipos, testar em laboratório durante a fase de pesquisa. E uma vez que a gente tem o que a gente chama de MVP, que é o mínimo produto viável, isto é, um conceito, um protótipo que a gente entende que ele funciona e tem potencial de ir para o mercado, aí a gente migra para a fase de desenvolvimento em si, que é onde a gente converte esse mínimo produto viável, ou esse protótipo, em algo que pode ser escalado, em algo que pode ir para a indústria, pode ser transferido para a produção em massa, para que depois a gente possa distribuir no mercado, no nosso caso, no mercado global. Entendi. E depois que o produto é lançado, o seu trabalho encerra ali ou você continua ainda? Não, não, ele só muda, porque o que acontece? O desenvolvimento de novos produtos, ele precisa acompanhar o ciclo de vida completo daquele produto. O ciclo de vida, ele começa com quando você está idealizando o produto, tentando entender para que serve esse produto, o que ele vai resolver para esse cliente, qual é a necessidade que ele vai atender no mercado. Começa aí. E depois de todo esse trabalho de desenvolvimento, e quando esse produto está no mercado já está sendo distribuído e chegando até os clientes, a gente precisa monitorar como é que esse produto está sendo utilizado lá no mercado. Se os clientes estão gostando ou não, se eles estão satisfeitos ou não, se os clientes estão observando algum vício, alguma falha associada ao funcionamento desse produto, se eles estão verificando ou experimentando algum problema.
Ou seja, se a experiência que o cliente está tendo com o produto está sendo satisfatória e dentro daquilo que foi, vamos dizer, prometido entregar. Então, a gente precisa acompanhar. Por quê? Essas informações, a gente chama de pós-mercado, depois que o produto já está no mercado, elas realimentam o ciclo de desenvolvimento. Porque com essas informações, junto com novas percepções que a gente adquire dos clientes, a gente tem condições de avançar, de criar um produto com melhorias, de melhorar o que já existe, ou de criar novos produtos que vão trazer benefícios novos e vão resolver problemas de uma maneira melhor. Então, o ciclo é completo. A inovação ela vai em todas as etapas, né? Na hora de identificar uma oportunidade, né? E tem pesquisa ali para a gente poder entender, e muitas vezes a pesquisa, no seu caso, a indústria, né? Tem um player além do paciente, que é o médico, né? Não adianta fazer o paciente, o médico não dá o aval ali, né? Então, acho que é esse ponto. Durante o desenvolvimento tem diversas pesquisas também, né? É isso? E depois a gente tem que fazer pesquisa também, muito mais, às vezes, que um serviço, né, de entender se está, ajustar processo, mas para entender se aquele produto está adequado, se o market fit dele ajustou, mas já pensando numa segunda linha de produto, numa inovação de produto, um avanço no futuro, não é isso? Exatamente, exatamente. Eu diria que tem até uma lição colocada de maneira simples que eu aprendi ao longo desses anos, é que você nunca quer gastar um esforço grande para desenvolver uma solução, para desenvolver um novo produto para um problema que não existe. Você não quer isso. Por quê? Você pode ter uma tecnologia maravilhosa, um produto muito bacana, que do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista técnico, eletrônica, seja o que for, ele é muito sofisticado. Mas se lá na ponta o cliente pega aquele seu produto e olha, bom, para que eu uso isso? Ou se não faz tanta diferença no dia a dia dele, então todo aquele seu esforço ele foi em vão. Então, ou seja, ter a capacidade de entender a experiência e a necessidade do cliente para a gente poder desenvolver a solução certa para o problema certo é crítico em todo o processo. Principalmente, igual você notou no início, levando em conta que o ciclo de desenvolvimento de produtos nessa área nossa é extremamente longo. Sim. Então, a gente facilmente fala de 4, 5 anos para desenvolver um produto. Então, eu preciso garantir que eu estou desenvolvendo o produto certo, com as características certas. Senão, você está desperdiçando um esforço enorme. E por esforço, diga-se tempo e dinheiro. E o que é um desafio assim para você lançar um produto em vários lugares? Vamos dizer, estou lançando um produto no Brasil, e aí eu vou pesquisar pacientes médicos brasileiros, né, tanto no processo de lançamento como desenvolvimento, né, que igual a gente está falando. Queria que você me falasse um pouquinho assim, sobre o perfil até dos médicos, pacientes fora do Brasil, e somando uma outra pergunta também, queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre pesquisa mesmo, né? A gente tem pesquisas quantitativas, igual são feitas no ASO, né, de volume, de produto, de embalagem, de N coisas que podem ser feitas, né, para entender necessidades. Eu lembro que tinha até pesquisa observacional, né? Você coloca lá o produto para o médico, orienta ele, fica observando ele, filmando ele, usando ali, né, do laboratório. Então tem vários tipos de pesquisa, né? Eu queria que você me contasse assim, essas pesquisas variam globalmente também, mas quais são os desafios globais e tipos de pesquisa que a gente pode fazer para mitigar esse desafio, né, de lançar um produto que ninguém quer, né, que você falou? Isso. Então, eu acho que tem vários níveis em que a gente explora em que a gente utiliza as pesquisas para poder explorar a inteligência de mercado, tá? Então, assim, primeiro, eu poderia falar sobre um nível em que a gente busca entender as particularidades de cada região, porque existem diferenças entre os mercados. No caso do mercado de oftalmologia, essas diferenças nem sempre estão ligadas à parte técnica. Quando a gente fala da parte técnica, a gente... Oi. Renato, está... Oi, desculpa. É que eu perdi o áudio. Não sei porquê, mas tá te ouvindo. Pode falar. Beleza. Bom, então eu estava dizendo... Frequentemente, estou tentando recusar, não sei porquê, está aparecendo as ligações aqui. Não, certo. Beleza. Bom, então eu estava dizendo que tem pesquisas em diferentes níveis e um desses níveis é exatamente associado a entender as particularidades dos diferentes mercados.
porque existem essas particularidades. Quando a gente trata desse mercado de oftalmologia, a gente observa diferenças não muito associadas à parte técnica, ou seja, uma boa lente intraocular utilizada ou recomendada para um paciente na Europa, ela também normalmente vai ser muito boa para um paciente aqui no Brasil ou para um paciente nos Estados Unidos. Então, do ponto de vista de característica técnica, não muda muito. Mas quando você vai para outros aspectos, como, por exemplo, a forma como esse produto ele é comprado, aí você tem diferenças importantes. Por quê? Você tem situações em que, ou determinados mercados, em que tipicamente quem paga pelo produto é o próprio paciente, é o mercado privado. O paciente vai lá, se consulta com o médico, vai fazer a cirurgia, o médico indica a lente, o paciente vai, paga pela cirurgia, que inclui a lente que está sendo indicada. Agora, tem outras situações em que o processo funciona por meio de reembolsos de empresas de seguro de saúde. E aí, quando é por meio de reembolsos de seguro de saúde, você tem particularidades em relação às características que aquela lente precisa ter para se enquadrar dentro das regras de reembolso daquelas empresas. Em outras situações, você tem mercados públicos, em que a compra é feita por órgãos governamentais. Então, nesses casos, você também precisa entender quais as exigências, os requisitos que esses órgãos têm para que você desenvolva um produto que possa se enquadrar no processo de compra deles. Então, ou seja, mesmo a forma como o produto vai ser vendido precisa ser considerado antes. Isso é interessante porque eu estou muito acostumado a trabalhar com equipes, a gerenciar equipes que são muito técnicas. São engenheiros, são físicos, químicos, biólogos, que estão normalmente preocupados ou até se encantam muito mais pelos desafios técnicos. Eles estão preocupados em resolver problema, em fazer conta, em fazer simulação no computador. São as coisas que eles naturalmente foram treinados para poder fazer e fazem muito bem. Mas aí quando você traz esses outros aspectos, porque, de novo, não adianta o produto ser muito bom tecnicamente, se ele não puder ser vendido, porque eu não consigo encaixá-lo nas regras de compra das seguradoras de saúde, por exemplo, não tem muita utilidade, né? Eu não vou conseguir fazer o produto chegar até as mãos de quem precisa, no caso, os pacientes e os médicos. Então, a pesquisa começa com esse nível. Depois, um segundo nível, aí sim, de um ponto de vista mais técnico, onde a gente busca entender quais são as necessidades que eu preciso atender com aquele produto, com aquele novo produto que eu vou desenvolver, tá? Então, isso é um ponto interessante porque para a gente poder diferenciar um produto da concorrência, esse produto ele precisa entregar valor, tá? Então, ele precisa resolver algum problema, atender a uma necessidade daquele cliente, né? Então, quando eu digo que ele precisa agregar valor, é importante pensar que valor é um conceito relativo. O que representa valor para mim é diferente do que representa valor para o meu cliente. Então, eu preciso saber o que representa valor na perspectiva desse meu cliente. Daí, a ideia de pesquisas qualitativas, quantitativas, muitas vezes também entram nesse aspecto, observacional, como você mencionou, também contribuem. Elas são extremamente úteis, porque me permitem extrair informações sobre o que o cliente percebe de valor. Então, questões como, por exemplo, o que é o problema para aquele cliente, né? Qual é o problema dele? O quão grave é esse problema? Quantas vezes por dia esse problema atrapalha a vida dele? Que tipo de solução seria o ideal na perspectiva dele? Quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente começa a fazer um exercício de empatia, em que a gente se coloca no lugar do cliente. Mas para eu conseguir me colocar no lugar do cliente, eu preciso saber dele. Uhum. Eu não posso inferir as respostas e imaginar que de dentro do escritório, ali no ar-condicionado, eu vou ter todas as respostas. Eu tenho que ir para o mercado e perguntar. Então, eu tenho que utilizar ferramentas para isso, né? Ferramentas de auxílio à pesquisa, como o ASO, por exemplo. A gente precisa implementar
uma ferramenta como essa para a gente poder buscar essas respostas. Eu costumo dizer que a gente precisa perguntar para as pessoas certas, para a gente poder conseguir obter respostas adequadas para as perguntas certas. Aí sim, Se com toma, base nisso, a gente vai conseguir desenhar um escopo de projeto que vai ter mais chance de entregar um produto de sucesso. você citou uma coisa interessante que eu até falei num cafezinho agora recente, né, sobre inovação, e às vezes eu percebo, inovação está no seu core aí, e é a sua rotina, né? Você vive para isso, você tem uma equipe para isso, né? E às vezes a gente vê empresas que inova quando dá, né, na verdade, né? E aí faz uma pesquisa, mas às vezes não tem equipe por trás para isso, né? Assim, Uhum, para executar mesmo, para usar aquela informação e gerar receita com aquilo mesmo. Não tem a capacidade uhum. de mudança, né? Então, no seu caso, você tem a capacidade de mudança, você tem a equipe, né? Mas, ao mesmo tempo, é necessário para o seu caso, né? Para produtos da indústria de alta performance, que sejam engenheiros, igual você falou, que estão preocupados em fazer cálculo ali e tudo mais, né? Então, como é que funciona esse processo de inteligência de marketing, mas para você também, a gente falando assim muito de trazer o médico, trazer o paciente, tem que convencer, mas como é que a gente convence o time interno? Isso é um desafio? Ou isso não é muito difícil, assim, dependendo do perfil das pessoas? Como é que é um time de desenvolvimento, hein? É todo mundo engenheiro mesmo? Divide? É. Como é que a gente evangeliza a empresa para dentro? Tanto para criar um processo de inovação, tanto quanto a gente aproximar do cliente. Como é que é isso? Eu acho que esse é um ponto bastante interessante, porque, primeiro, os times normalmente envolvidos nos projetos com que a gente trabalha, eles são também times multinacionais. Então, frequentemente, eu tenho ali, num certo projeto, pessoas que estão, inclusive, fisicamente localizadas em diferentes países e que, portanto, têm contextos culturais, inclusive, diferentes. E aí, o primeiro desafio é estilo de liderança, porque você precisa entender a cultura e a forma como aquela pessoa se expressa e trabalha para que você possa extrair o máximo dele como um líder. E existem diferenças muito, muito interessantes. Eu, num caso, num projeto, por exemplo, eu tinha no mesmo time um engenheiro brasileiro, eu tinha um engenheiro italiano e tinha um outro engenheiro britânico, um físico chinês trabalhando. E os estilos deles são completamente diferentes. Mas eu acho que o central de tudo, de você conseguir fazer o projeto avançar de maneira eficiente, é você fazer com que as pessoas entendam que o trabalho delas é uma parte de um todo. E esse todo é a missão da empresa, que no nosso caso é entregar melhoria de qualidade de vida para os pacientes por meio de uma melhor visão, tá? Uma visão com mais qualidade. Então, você fazer todo mundo entender isso, que a gente está em busca daquele objetivo, é de gerar benefício, fazer diferença na vida das pessoas por meio daquele nosso trabalho, já é um avanço grande, porque aí as pessoas passam a ser mais receptivas às mudanças que você precisa fazer. E aí, falando em mudanças, tem um exemplo interessante que eu me recordei agora, de um projeto específico em que a informação obtida por meio de uma pesquisa com clientes nos ajudou a fazer uma mudança no escopo do projeto que teve um impacto muito grande. A gente estava desenvolvendo uma nova lente intraocular que permitiria aos pacientes a capacidade de não precisar usar óculos depois da cirurgia de catarata. Hoje, normalmente, uma pessoa, quando ela se submete à cirurgia de catarata, uma lente é implantada dentro do seu olho, e aquela pessoa, depois da cirurgia, precisa usar óculos, por exemplo, para ler um livro, para ler uma revista que esteja próximo Consegue dela. até resolver o para longe, né? Mas para perto é mais difícil, né? Exatamente, para perto é mais difícil. E a gente estava desenvolvendo uma nova tecnologia com uma série de benefícios, mas entre esses benefícios, um importante era exatamente a capacidade de o paciente não precisar de óculos para conseguir fazer a leitura. Internamente, existia uma visão de que a gente precisava garantir ao paciente a possibilidade de ler até uma distância muito próxima. Por exemplo, só para ilustrar, 20 centímetros do olho dele. Então, você imagina, coloco aqui bem próximo daquele objeto que eu estou lendo, um livro, o próprio celular, e a gente entendia que precisava
entregar isso como resultado. Era como se o paciente tivesse uma visão, a mesma visão de quando ele era jovem. E aí, por meio de uma pesquisa, onde a gente foi ouvir dos médicos as necessidades deles em relação a vários aspectos, e entre eles esse aspecto, a gente foi validar essa informação com eles e perguntamos para eles qual é a distância ideal e qual é a distância suficiente para que o paciente se sinta satisfeito com esse produto em relação à leitura. E a gente descobriu que bastava que os pacientes conseguissem ler a 40, 45 centímetros, que isso já resolveria todo o problema e já deixaria os pacientes extremamente satisfeitos. Isso, para a gente, é um resultado extremamente importante da pesquisa que foi realizada, com impacto gigante. Por quê? O esforço de desenvolver a tecnologia para permitir a leitura a 20 centímetros é X. Para permitir a leitura a 40, é 10% de X. Então, o impacto em termos de tempo e de investimento é enorme. Não dá então, daí a importância de para ser mais bom que o braço, né? Informação. Senão começa a ficar difícil ali também, né? Aí complicado, começa a ficar difícil. Eu lembro de alguns insights interessantes que a gente teve juntos lá, né? Principalmente uma lente que não era intraocular, né? Que era para pessoas normais substituir o óculos, né? De uma forma mais saudável, né? E fazia uma lente que era praticamente uma impressão digital, né? Que era aquela coisa toda fazer para cada pessoa, né? E a gente viu que o perfil, no primeiro momento, foi mulheres que tinham mais interesse, né? Que a mulher incomoda mais usar o óculos, igual eu estou usando aqui. A mulher, quando chega a certa idade, aquilo ali começa a remeter, né? Não em geral, né? Falando em pesquisas gerais, né? Todo mundo, né? Alguém falar, eu não incomodo e tal. E aí depois foi interessante que a gente acabou descobrindo um outro nicho, né? Fazendo pesquisa, que foram os esportistas, né? Pessoas que praticam esporte e que tinham visão, às vezes, até perfeita, mas queriam ter uma visão além do alcance mesmo, né? Uma coisa bem além do normal, né? Do ser humano, né? Era bem interessante, né? Isso foi outro insight que a gente conseguiu vender para esportistas, jogador de futebol, né? Entre outras, até jogador de hóquei também testamos e tal. Então é bem bacana, também aparece oportunidades, mesmo com o produto pronto ali, né? Para a gente poder abrir novos mercados ali na inteligência, né? Exato. Tem um outro exemplo interessante também de pesquisa que nós fizemos junto aos clientes. Isso a gente estava, na verdade, tentando, a gente estava avaliando a possibilidade de desenvolver um novo produto numa nova área dentro da oftalmologia, que é tratamento de miopia. Então, a gente estava avaliando a possibilidade de desenvolver um produto dentro dessa área e a gente foi conversar com os clientes, a gente foi buscar informações, fomos fazer uma pesquisa sobre a percepção dos clientes em relação à necessidade dessa área e as soluções que já existem também, para a gente pensar em algo que traria benefícios adicionais, que agregaria valor, como eu disse no início. E uma coisa interessante que, nesse exemplo em particular que a gente observou, é que, por meio dos resultados da pesquisa lá na Europa, a gente identificou todos os concorrentes que a gente teria caso a gente entrasse nessa nova área, desenvolvendo um novo produto. E quando a gente foi analisar os resultados da mesma pesquisa aqui no Brasil, a gente observou que tinha uma característica muito particular aqui no Brasil, que era o seguinte: por conta de custo, muitos médicos utilizavam uma solução alternativa que não resolvia 100% do problema do paciente, mas resolvia 50%. E eles utilizavam assim mesmo. Resolvia parcialmente apenas o problema do paciente. Fora daqui a gente não viu isso acontecer, mas aqui a gente viu. E quando a gente depois foi conversar com alguns médicos e perguntar, bom, mas por que você usa essa solução? E aí ele explicou para a gente, é custo. Nesse caso em particular, é mais barato para o paciente essa solução, que é parcial, mas ela é significativamente mais barata. Então, muitos pacientes acabam optando por ela. Então, ou seja, nós encontramos aqui no Brasil algo que seria um concorrente indireto e que poderia representar uma barreira à nossa entrada aqui no mercado. A gente poderia trazer o produto para cá se a gente não soubesse disso, talvez ele não vendesse como a gente esperava e a gente nem saberia por quê. Mas
quando você vai realmente buscar entender o que o mercado tem e como que ele funciona, você identifica esse tipo de fator, como nesse caso, né, uma barreira que estava escondida, uma solução alternativa, um jeitinho brasileiro. Eu já fiz muita, né, naquela época de fazer pesquisa no mundo todo, né, e eu via muitas diferenças, né, em aplicação de pesquisa entre fornecedores, metodologias. Eu queria que você me contasse um pouquinho assim, como é que está hoje também, para me atualizar a minha visão aqui, né, em É. pesquisas. A gente tem alguns clientes internacionais, né, que também a gente faz, mas como é que é fazer pesquisa no Brasil e fazer no resto do mundo? Assim, quais são as diferenças? É diferente na Europa, dos Estados Unidos, Ásia? Como é que funciona? Olha, a gente, eu não vejo muitas diferenças entre Europa e Estados Unidos, que é onde a gente foca mais. Em geral, a gente trabalha bastante com ferramentas digitais para poder ganhar escala, para a gente conseguir rapidamente buscar informações junto aos clientes. Então, uma ferramenta como o ASO, por exemplo, é, É tem padrão, né? um Já. potencial enorme porque te permite escalar muito facilmente, muito facilmente. Então, esse é um ponto crítico. Aqui eu acho que a gente está caminhando nesse mesmo sentido ainda, mas ainda tem muito de relacionamento, de às vezes o médico querer bater um papo e sentar contigo e tomar um cafezinho ali junto para poder discutir determinados assuntos. A gente vê que lá fora tem uma tendência maior à objetividade e à rapidez. Então, eu acho que aqui também isso vai aumentar com o tempo também. Acho que é uma tendência. Mas é uma diferença que hoje eu percebo. O Brasil, então, é pouco digital, é isso? Você percebe? É um pouco menos. É um Uhum. pouco menos. Eu não diria que é pouco, assim. A gente consegue fazer, mas é um pouco menos do que o que a gente observa lá. E atualmente, assim, quantas pesquisas você tem tocado, assim, quantos por cento, vamos dizer assim, se a gente fosse medir, de pesquisas internas que o próprio time faz, ou que você contrata fornecedores externos? Como é que tem sido esse equilíbrio, assim? Ou não tem equilíbrio, é tudo para um lado? Me conta um pouquinho. Então, quando a gente trata de pesquisas mais associadas às fases iniciais de projetos, a gente tende a internalizar isso e trabalhar nós mesmos. Isso por conta muito de confidencialidade e nível Uhum. estratégico dos projetos em que a gente está envolvido. Então, a gente tem uma tendência a manter isso mais internamente. Quando a gente trata de pesquisa pós-mercado, aí a gente tem mais abertura para poder contar com parceiros que possam nos ajudar a desenvolver as pesquisas, a coletar dados e etc. Mas eu acho que o balanço seria bem esse. A fase mais inicial é mais interna. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, e aí depois eu Hum, queria até abrir para as considerações aqui. A gente temos 24 pessoas aqui. Queria agradecer o pessoal que está por aí, o pessoal até da rádio lá da Birod que está por aí também. Obrigado, viu, gente? Obrigado pelo. Estou vendo aqui uns comentários ali. Obrigado mesmo por estarem aí. Nós perdemos um no agradecimento aqui, mas daqui a pouco ele volta. Mas foi para 23, mas eu queria te fazer essa pergunta e a gente vai abrir para o pessoal perguntar depois. Eu já sabia, né, que boa parte do segredo do negócio de inovação é o sigilo em si, né? Isso é uhum. importantíssimo, né? Então, sem quebrar nenhum sigilo, né? Um deles é não falar em live o futuro, mas fala um pouquinho assim. A oftalmologia é um assunto, né, que interessa todo mundo de visão, de outras coisas. A gente vê algumas Uhum. tecnologias malucas aí por aí. O que a gente pode esperar aí de inovação daqui muitos anos, daqui poucos anos? O que a gente tem de novo aí que a gente vê assim? É mais do mesmo, é melhorado, né? Ou tem coisas mais nível aí Elon Musk chegando aí? Que conta pra gente aí, tá? Então, você tem. Essa pergunta ela é complicada, porque é, Se você é puder desafiador, né? falar, né? Se tiver Não, alguma claro. coisa cozinhando lá no sigilo, deixa quieto aqui, porque isso aqui vai ficar Não. gravado depois, né? Não, mas assim, o que que você tem? Você tem basicamente uma tendência forte hoje que é você se concentrar em soluções que vão trazer benefícios claros e diretos aos
pacientes, que são são os usuários dos nossos produtos, e aos médicos, que são os nossos clientes, no final das contas. Tá? Então, uma tendência forte, primeiro, é trazer essas pessoas para o processo de desenvolvimento. Então, por exemplo, em alguns projetos, a gente já tem, inclusive, convidado clientes para serem partes da equipe de projeto. Né? Depois que a gente já tem um entendimento sobre aquele projeto e a gente começa, de fato, o desenvolvimento, faz todo sentido para a gente trazer um cliente para acompanhar esse desenvolvimento e atuar ali como um conselheiro daquilo que a gente está fazendo. Então, essa aproximação, eu acho que ela é uma tendência forte. Essa aproximação também deve acontecer por meio de por meio de ferramentas que permitam criar mais canais de relacionamento com no nosso caso, o usuário do nosso produto, que é o paciente. Então, por exemplo, ferramentas de pesquisa que permitam à empresa coletar informações diretamente do paciente depois da cirurgia dele sobre se ele está ou não está satisfeito com aquela visão que ele tem agora, se ele consegue ou não consegue ler em determinada distância, se ele consegue ou não consegue dirigir à noite com aquela lente. Então, esses aspectos de satisfação e nível de qualidade de vida do paciente, eles são muito importantes. Então, ter ferramentas para nos ajudar a nos aproximar enquanto indústria desses pacientes e coletar essas informações para que a gente possa desenvolver produtos melhores e melhores, eu acho que também é uma tendência forte. Tá? E falando assim, do ponto de vista técnico, você tem ciclos. Você, em alguns momentos, você desenvolve uma solução que ela é disruptiva. Então, no nosso caso, isso significa desenvolver uma lente que consegue trazer uma qualidade de visão para o paciente muito melhor do que ele já tinha antes, trazer mais independência de óculos. Isso, para a gente, representa uma solução disruptiva. Depois que você traz uma solução dessa para o mercado, você mesmo e outros concorrentes começam a gerar melhorias contínuas. Ou seja, gerar produtos que trazem novas versões, que trazem pequenas melhorias em relação àquilo. Até que, em determinado momento, você tem ferramentas de ciência, de tecnologia que te permitem dar um outro salto. E aí a gente pode falar em lentes que, por exemplo, são ativas, que têm eletrônica, lentes que têm capacidade de ser um sensor dentro do seu olho para monitorar níveis de glicose, por exemplo, sem você precisar de nenhum sensor externo. Lentes que vão te devolver a visão de quando você era adolescente, né, que você consegue enxergar em qualquer distância com uma qualidade absurda. Então, seja, lente com materiais inteligentes, com eletrônica embarcada, mas aí a gente está falando de um futuro bem mais à frente. Eu vi de algumas lentes mas essas coisas de futuro mesmo, né? Que vai ter até um Vision Pro da Apple, assim, mas dentro de uma lente no olho, né? Isso já tem até em desenvolvimento, né? Com uma das indústrias aí concorrentes, eu já vi, mas é uma coisa bem... É um projeto para 10, 20 anos aí, né? Uma coisa bem... Ou mais. Quem sabe menos, né? Coisa mais ou menos, eu sou mais otimista, né? Mas eu achei interessante que, eu até estava te perguntando de produto, né? Dessa futurologia, assim, dos produtos, mas você deu um insight interessante, que é a indústria se aproximar um pouco mais, né, do paciente, né? O relacionamento está muito com o médico, né? E às vezes o próprio médico não tem um feedback... ele tem ali, se tá bom, tá certo, Deus aí foi embora, né? Já resolveu. Mas em relação a outros fatores de bem-estar, percepção e evolução, é até legal para dar esse feedback para ele também, né? De certa forma, porque acaba, às vezes a relação médico-paciente encerra, mas a relação produto, né? Paciente continua, né? Ele está lá com uma lente dentro do olho dele, está usando, né? Então é interessante esse insight. Exatamente. Como as lentes elas têm um ciclo de vida longo, a pessoa implanta e normalmente a pessoa morre com aquela lente, então vive às vezes 20, 30 anos com aquela lente dentro do olho. Se é a nossa lente, a gente precisa entender como é que está o uso daquele produto ao longo do tempo. Então, essa proximidade com o paciente, eu acho que é uma tendência forte. Toda ferramenta que nos ajudar a criar canais para manter essa interação com o paciente, eu acho que vai ser crítica para a evolução da indústria nessa área. Eu acho que várias empresas que a gente já tem de serviços, né, a gente vê algumas muito evoluídas com aplicativo, né, que a gente até faz pesquisas no AS dentro do aplicativo, consegue conectar e conversar rapidamente com o cliente para evoluir.
E algumas que às vezes não tem nem o telefone do cliente, caso o cliente sumir e não pagar alguma coisa, não tem nem como cobrar às vezes, né, ali. Então, Pois é. a gente vê vários estágios aqui no Brasil de empresas assim, até porque essa questão da LGPD, o pessoal fica com medo de pedir telefone, mas acho que hoje empresas de serviço que a gente atende, né, tem a oportunidade de ter um aplicativo na mão do cliente, né? A indústria tem essa questão porque ela atravessa através do médico para chegar no paciente, né? E às vezes tem que Exato. respeitar essa relação também, né? Você não pode Tem. buscar o paciente sem a anuência do médico, o médico tem que entender que benefício que tem ali para o paciente naquele momento e dar o aval, né? Acho que esse é um desafio, né? Exato. Os dois precisam estar no processo. Você não pode excluir nenhum deles. E um aspecto muito interessante por que eu acredito que esse contato direto com o cliente ele é tão crítico e ele pode ser tão benéfico para a empresa é porque não só você quer monitorar se o cliente está satisfeito ou não é, isso é, claro, uma informação relevante, se o cliente está experimentando aquilo que você gostaria que ele experimentasse quando você ofereceu o produto lá no início, não só isso, mas porque o cliente, ele te ensina demais, ele te ensina muito. Muitas vezes naquela experiência que não tá muito positiva, naquela percepção do cliente de algo que podia ser melhor, é ali onde você tem informação de maior valor, porque você usa aquilo de volta no seu processo e aí você desenvolve uma solução melhor, você desenvolve uma forma melhor de é, chegar até esse cliente. Então o cliente ele te ensina muito, então é importante ouvi-lo. A resposta do sucesso está com ele ali, né? Acho que esse é o É. ponto. Gente, eu acho que tá assim, o papo vai indo, né? Como a gente vai ver aqui, já passou, apesar dos problemas técnicos no início ali, já passamos 40 minutos aqui e parece 5 Uhum. minutinhos, né? Então eu queria Verdade. podemos abrir para o pessoal comentar aqui, Otávio? Claro. Vamos ver se o pessoal tá tímido, né, gente? Quem quiser comentar, se gostaram, estão gostando da live, gostaram do papo aqui, né? Pode ser, não precisa ser pergunta necessariamente. Alguém tem alguma pergunta, tem algum item que gostaria de falar? Tô de olho no chat aqui. Ó, tô vendo que o Gustavo tá aqui, o Vitor. Uhum. A minha esposa até tá pedindo para entrar ao vivo aqui, mas não vou deixar não. O que é isso? Como assim? Acho que ela clicou errado ali. Tem o Lucas da Dinâmica, tem o Lucas nosso lá, Sara, o Erlon, Gabriel, ó, obrigado a todo mundo aí. O Flávio entrou, né? O Flávio começou a me seguir só por sua causa. Falei que ia fazer uma entrevista com você, né? E aí ele foi lá e começou a me seguir no Instagram. Um Não tinha abraço, moral com ele Flávio. antes disso, não. O Flávio tá aí, a Ana Paula Panicari tá aí também. Ó, o Rafael também, a Graça. Cadê o pessoal aqui, ó? Quem mais tá aí? Vamos comentar aí. Alguma pergunta, gente? Rafa, gostou da live? Rafa estava visitando a gente aqui em São Paulo. Uhum. Uhum. Se não tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente vai encerrando. O pessoal tá. Não, bacana. Tem Esse gente, eu tema ele tô é falando muito que interessante. o pessoal é tímido, tá vendo? Ó, o Gustavo, excelente, muito bacana. Deixa eu olhar, focado no paciente. O Gustavo tá na nossa área médica também, né, Gustavo? Ó, o Flávio aí. Estão me perguntando no WhatsApp aqui, né? Que o pessoal tem vergonha. Perguntando se eu cortei o cabelo pra live mesmo. Pior que foi. Minha esposa não ia deixar eu falar com você sem cortar o cabelo aqui, não. Tava me xingando. Ó, o Rafa gostou. Uhum. Massa demais sem perguntas. As próximas aqui, vou chamar vocês aí também para participar, tá, gente? Que a ideia do cafezinho aqui é expandir esse papo, né? Trocar uma ideia. E aí, como não temos perguntas aí, tem alguma consideração, alguma coisa que você queria deixar aí, Otávio? Não, Depois eu Renato, encerro. eu acho que um ponto central, talvez uma mensagem central, eu acho que é, seria conseguir obter informação de valor é crítico para a gente poder ter sucesso no desenvolvimento de projetos. Então, informação tem um valor enorme, a informação certa, na medida certa. Então, ter ferramentas para conseguir fazer isso, para conseguir obter informações de valor é crítico nos projetos, e principalmente nessa área nossa. No mais, eu quero agradecer de novo o convite para poder participar. Muito legal o seu projeto e estamos junto. Conta comigo aí. Legal, eu que agradeço o Otávio participar aqui do primeiro café. O Flávio é da concorrência, então a gente não vai responder ele, não. Tô brincando, mas ele chegou atrasado aqui, mas a gente
Já respondeu, Flávio, né, que ele faz pesquisas mais internas no início para preservar sigilo, outros ele Isso. contrata alguns institutos, algumas pesquisas são quantitativas, né, hoje o Otávio usa o ASO para fazer pesquisas, e outras são até observacionais, igual o Flávio já conhece aí, né, junto com, observando o médico usando o produto e avaliando, né, que grande parte do desafio, inclusive, é que o médico use, né, que aquilo faça sentido para ele, que não seja uma coisa muito difícil dele aprender também, senão não adianta. Isso. Né? Não que o médico Isso. esteja só olhando, né, ele olha o benefício, ele tem que entender que aquilo tem um benefício para o paciente, mas tem que entender que aquilo ele consegue utilizar no dia a dia de uma forma viável, não é isso, Otávio? Isso, exato. E um ponto que o Flávio comentou aí, olha, que muito do que é desenvolvido não está nos livros, e isso é verdade, assim, muitos aspectos que influenciam o seu projeto de desenvolvimento, ele não vai ser captado em livros, porque os livros eles refletem um conhecimento que já está difundido, que já está consolidado. Quando você está desenvolvendo um negócio novo, você está à frente disso. Então, é por meio de observação, é por meio de contato com o cliente, indo lá, observando o problema, coletando informações, é que você vai encontrar as oportunidades de desenvolver coisas novas. Legal, você está falando aí, a inovação é necessário, buscar algo novo, inovação, né? É, Inovar, buscar algo novo, está na mente do cliente, não está no livro, não está ali, né? Por mais técnica que a isso. oftalmologia é, né? E conhece de lasers, de ótica, essa coisa toda, continua sendo a informação mais relevante estando ali no cliente. Queria agradecer ao professor Carlos aqui também, foi meu mentor no doutorado aí, meu mentor até hoje, né? Ele falou aí uma coisa interessante, que uma das coisas, né, no modelo de porta, né, professor, é que para desenvolver mercado é ter clientes envolvidos, né? Ter clientes ali dentro do produto, por aí vai. Isso é bem bacana. Fechou, tá? Vamos encerrar então. Quero agradecer todo mundo que Bacana. está aqui, tá, gente? Vamos fazer o contrário, então. Vou encerrar, você encerra, depois a gente finaliza. O Renato está entrando aqui agora, meu xará, né? Chegou por último, depois veio a gravação. Mas queria agradecer muito mesmo, viu, gente? Obrigado por não deixar eu Otávio aqui falando sozinho. Legal que a gente chegou aqui, 25 pessoas estão falando, é legal. A gente vai postar esse vídeo também. Muitos de vocês que estão aí vão ser chamados aí para participar dos próximos cafezinhos. É um bate-papo aqui. Imagina, estamos com uma sala com 20, 25 pessoas batendo papo. É muito legal, né? De trocar essa ideia. Então, o objetivo aqui é difundir o conhecimento, né? A gente divulgar um pouquinho nossa plataforma também do ASO aí, que é free, inclusive, quem quiser criar uma conta aí, aso.app, né? E agradecer demais pela essa primeira. Estou muito feliz aqui de ter você aqui, Otávio. E Bacana, segue aí obrigado. para as próximas aí. Bacana. Sucesso. Obrigado, gente. Um abraço para todos aí. Valeu. Um abraço. Valeu, um abraço. Valeu, tchau, Tchau. tchau.